Gael olhou firmemente, confiando no amigo, mas na dúvida se podia acreditar ou não. Ele estava certo do que vivera, mas os olhos ao redor o tratavam como louco. Mas eu juro, insistiu, o tom subindo sem querer. Eu estive lá, na mesa deles, vi o banquete, vi o príncipe usando vermelho. Uma outra prisioneira se aproximou das grades e disse: Nós não vimos nada além desses guardas. São eles que usam vermelho por aqui. O olhar da mulher ardia em cansaço e descrença. William sentiu o coração acelerar. As correntes chacoalharam, os prisioneiros murmuraram entre si, alguns zombando, outros apenas confusos. Já delirou como nós, disse o mais velho, com amargura. Primeiro servos, agora príncipes e reis. É assim que esse lugar nos quebra. Ha 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 ha, disse, rindo sem parar. William se encolheu, engolindo a angústia. Tudo nele dizia que aquilo havia acontecido de verdade. Ele lembrava do brilho dourado, do cheiro da comida, do peso da mão de Akaz em seu ombro. Mas, na escuridão daquele porão, as lembranças pareciam se dissolver, como se fossem apenas mais um sonho impossível. Ao lado, Gael respirou fundo e murmurou: Will, você precisa parar. Eles não vão acreditar. Ninguém vai. William baixou a voz, olhando para o amigo ao lado, quase se esquecendo dos outros. Gael, você acredita em mim? O silêncio pesou. Gael demorou a responder. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, refletindo a chama distante da tocha. Eu não sei, Will. Ele respirou fundo, as correntes em seus pulsos tilintando baixinho. Eu só lembro de correr até você, naquela fumaça no ferro velho, e depois acordei em uma floresta, sozinho, gritando seu nome. E tudo já estava errado. Diferente. William engoliu seco, ouvindo cada palavra. Desde então, continuou Gael, a voz quebrando em cansaço, eu não sei mais no que acreditar. Parece que eu já morri, sabe? Que isso aqui é algum tipo de castigo ou algo assim. Como se a gente estivesse pagando por nossos pecados. E eu nem o porquê. Nem mesmo por qual pecado. Ele riu sem humor, sacudindo a cabeça. Então, me pergunta se eu acredito em você. Eu acredito. A boca de Gael falava, mas seu corpo não formalizava de forma igual. William sentiu o coração apertar. A resposta não era exatamente o que ele queria ouvir. Mas era uma resposta verdadeira. Do fundo da cela vizinha, uma voz rouca chamou, interrompendo o momento. Ei, garoto! O prisioneiro aproximou-se das grades, os olhos faiscando no escuro. Esse tal de Rodrigo, o príncipe, que você diz ter visto. Fala para mim, como é que ele era? Alguns cochichos eram escutados de um lado, e conversas paralelas entre dois prisioneiros mais ao canto. William hesitou em falar, pensando que zombariam novamente. Mas respondeu com firmeza, ele usava vermelho. Um manto escuro, pesado, os detalhes em dourado. Caminhava como se todos os olhares fossem dele. Um burburinho percorreu as celas, os prisioneiros murmurando entre si. A mulher que antes zombava, ergueu o rosto, surpresa. Tem certeza, o garoto? Repetiu. Os únicos que usam vermelho são os guardas. Sempre foram os guardas. Outro homem, da cela mais ao fundo, arrastou-se até as barras, com as mãos sujas segurando o ferro. Não é guarda, não. E eu vi alguém assim, um pouco mais diferente do que o comum. Ele que estava dando ordens. Como se fosse um líder, ou algo parecido, talvez. Não bem um príncipe, mas com certeza era mais do que um simples soldado. A confusão espalhou-se, vozes baixas debatendo, uns descrentes, outros curiosos. William fechou os punhos. Tudo nele gritava que não estava enganado. E que Rodrigo não era apenas um guarda. Mas, dentro daquele porão, até suas certezas pareciam escorrer pelas rachaduras do chão. E, ao lado dele, Gael continuava em silêncio. Encarando o vazio, como se não quisesse mais se perder em discussões sobre o que era ou não real. O silêncio foi rasgado por um som conhecido. O bater ritmado de botas contra a pedra do corredor. Passos firmes, pesados, que se aproximavam como um martelo marcando sentença. De imediato, as celas estremecerão em murmúrios apavorados. Não, não de novo, sussurrou a mulher, recuando até a parede do fundo, com as mãos juntas, sentou e começou a orar consigo mesma. Eles estão vindo. Um dos homens se encolheu, os braços erguidos como quem espera o golpe.
Outros se arrastaram para longe das grades, tentando desaparecer nas sombras. O som das correntes, dos corpos se movendo apressados contra o fundo das celas, misturava-se ao tilintar do ferro. O medo era quase palpável, um cheiro amargo no ar. William sentiu o coração disparar, o corpo instintivamente tenso. Gael fechou os olhos, respirando fundo, como quem se preparava para o pior. Então, a luz das tochas revelou uma silhueta. Alta, magra, um bastão de madeira na mão direita. O fogo dançava, projetando sua sombra comprida contra as paredes. Os prisioneiros contiveram o ar, alguns gemendo em desespero. Mas, conforme a figura se aproximava, os detalhes fugiam ao que se esperava de um soldado. Não havia armadura vermelha. Não havia o brilho frio de lâminas. Era um homem velho. A barba desgrenhada, os olhos fundos faiscando como brasas apagadas, e o bastão marcado por entalhes que pareciam pulsar na luz bruxuleante. William congelou. Reconheceu de imediato. É ele, murmurou, com voz quase inaudível. Gael abriu os olhos, arregalando-os ao ver ele se sentou mais ereto, sua voz baixa e pensativa. Eu o vi na floresta, Will, disse Gael, como se estivesse recordando um sonho. Ele olhou para mim, e meio que desapareceu depois. William se virou para Gael, surpreso. Você o viu também? Perguntou, cheio de curiosidade. Sim, eu o vi. William se aproximou de Gael, sua voz mais baixa. O que você acha que ele quer? Ramogi parou no meio do corredor. Seu olhar percorreu lentamente as celas, como quem mide cada vida ali dentro. O silêncio voltou, mais denso que antes. Os prisioneiros, atônitos, não sabiam se aproximavam ou se recuavam. Alguns murmuravam orações baixas, outros apenas encaravam, confusos. Ramogi ergueu o bastão levemente, a ponta riscando o ar, e sua voz rouca ecoou pelo calabouço. Vocês não precisam temer. Um sorriso breve, enigmático, cruzou seu rosto. Pelo menos, não a mim. As palavras, embora calmas, não trouxeram paz. Trouxeram ainda mais dúvidas no ar. Quem era ele? E o que queria? William e Gael sabiam apenas que já haviam visto aquele homem antes. Mas mesmo eles não tinham certeza se isso era salvação. Ou o início de algo ainda pior. Ramogi apoiou o bastão no chão, o som seco reverberando pelo corredor. Sua voz saiu grave, lenta, cada palavra escolhida com cuidado. Eu vim ajudar vocês. Ou pelo menos, tentar. Um burburinho cresceu entre as celas. Alguns se ergueram, olhando com esperança. Outros apenas riram, um riso rouco, cético. Ajudar? O mais velho dos homens olhou para Ramogi, com os olhos fundos, e em seguida cuspiu no chão. Você acha que somos idiotas? Nenhum de nós consegue passar daquela porta sem ser arrastado, mas você entrou aqui como se fosse nada. Ele estreitou os olhos. Sabe o que isso significa? Que você é um deles. Um infiltrado. Um segundo prisioneiro ergueu os braços, as correntes tilintando alto. Eu já tentei correr. A voz dele quebrou, lembrando-se do desespero. Não cheguei nem a sentir o vento da saída. Fui jogado de volta como lixo. Seu olhar queimava de desconfiança. Então me diga, velho, como você passou por aquela porta? Continuou o prisioneiro. Os olhares se voltaram para Ramogi. As chamas das tochas tremulavam, desenhando seu rosto marcado em ângulos duros. Ele abriu a boca para falar, mas não disse nada. Apenas respirou fundo, desviando o olhar. Como se as palavras não existissem. O silêncio foi quebrado por um coro de revolta. Está mentindo, sai daqui. Maldito, você é só mais um deles, está tentando nos enganar. Alguns batiam contra as grades, os ferros ecoando como um lamento metálico. Outros apenas se encolhiam, temendo que fosse mais uma armadilha. Ramogi não reagiu. Permaneceu de pé, imóvel, como uma sombra que não se deixava intimidar. Apenas os olhos dele, fixos no chão, pareciam carregar um peso que ninguém ali entendia. William observava tudo, o coração acelerado. Sabia que havia algo de diferente naquele homem. Mas a reação dos outros era avassaladora. Ramogi ergueu o bastão, apoiando-o de leve contra o chão. Sua voz quebrou o tumulto como uma pedra lançada na água. Vocês não entendem. Nada disso é ao acaso. Nem vocês, nem eu, nem ninguém. Todos nós fazemos parte do mesmo ciclo. As palavras pairavam no ar.
Mas logo vieram as risadas amargas. Ciclo, zombou um homem no fundo. Ramogi não se abalou. Seus olhos ardiam de um brilho cansado, mas firme. A cada noite sem lua, os integrados aparecem. Ou mais, a cada dia. Durante 10 dias, passou o olhar por cada cela, e quando chegam, trazem consigo uma marca. Um destino. Alguns murmuraram entre si, outros riram. Já ouvimos isso antes, gritou a mulher que antes contestara William. Velhas histórias repetidas até virar verdade. Então por que vocês estão aqui? Retrucou Ramogi, a voz ganhando peso. Por que foram caçados? Não por crimes, não por pecados, nem mesmo por azar, mas porque são integrados, todos vocês. Todos que estão aqui, de alguma forma, foram destinados para algo maior. O silêncio voltou. Dessa vez, menos agressivo, mais inquieto. William sentiu os olhos de Ramogi sobre si. Um olhar profundo, quase um pedido. Ao seu lado, Gael notou. Com a mão fraca, tocou a de William, apertando de leve. Seus olhos diziam sem palavras. Como se quisesse que William falasse com aquele ser misterioso que estava no corredor, falando sobre a lenda. William respirou fundo, o coração batendo como um tambor no peito. Alguns prisioneiros ainda zombavam, murmurando insultos. Mas outros, poucos, observavam em silêncio. Os olhos arregalados de esperança ou medo. Como se quisessem acreditar, mas não ousassem. William manteve o olhar preso em Ramogi. E entendeu, naquele instante, que talvez fosse ele quem precisasse dar um empurrãozinho de voz àquilo. O silêncio entre eles parecia dizer mais do que palavras. Mas, enfim, ele respirou fundo e falou baixo, quase com receio de ser ridicularizado outra vez. Antes de vir parar aqui, eu vi uma fumaça verde, saía de dentro do meu projeto. Me envolveu, e depois, quando percebi, estava em outro lugar. As celas estremecerão com murmúrios, eu estava junto com ele. Nós dois viemos juntos, respondeu Gael, como se quisesse que todos ouvissem. Pela primeira vez, não foram risadas ou zombarias. Um homem de meia idade, a barba desgrenhada e os olhos fundos, aproximou-se das grades. Verde? Comigo foi quase que a mesma fumaça, disse, a voz embargada. Eu estava em casa, preparando chá. O vapor subiu do bule, mas não era vapor, era uma fumaça verde e estranha. Ela me envolveu, e de repente, eu não estava mais em casa. Eu estava aqui. Uma mulher magra, de voz cansada, ergueu a mão como se pedisse licença. Eu também. Eu estava assistindo televisão, sozinha, quando uma fumaça saiu de trás da tela. Era como se o próprio vidro tivesse rachado por dentro. Ela me engoliu, e quando me levantei, eu só vi um rio largo, correndo rápido. Mas nem tive tempo de ver direito. Eles me pegaram, jogaram o pano preto na minha cabeça. E pronto, aqui estou. Outros começaram a se manifestar. Um jovem contou que estava no quintal, o cachorro latindo para um nada, até que a fumaça brotou da terra. Outra prisioneira disse que estava dormindo e acordou sufocada, a fumaça verde saindo debaixo da cama. Cada relato tinha um detalhe diferente. Uma casa, uma rua, um campo, um equipamento eletrônico. Mas todos terminavam do mesmo modo: a fumaça engolindo, o corpo atordoado, e a captura rápida, brutal, inevitável. Sempre o mesmo fim, murmurou alguém no fundo. William ouvia em silêncio, o coração disparado. Ele não estava sozinho. Não era delírio. Ramogi manteve-se calado durante todo o tempo, apenas observando, os olhos fixos em William. Como se a confirmação dos outros fosse exatamente o que ele esperava ouvir. E números. Alguém viu algum número estranho? Perguntou William. Um dos prisioneiros hesitou antes de falar. Eu acho que vi algo, disse ele, sua voz insegura, mas não consigo lembrar exatamente o que era. William se virou para ele, interessado. Tente lembrar, pediu ele. Talvez. Sei lá, pode ser importante. O prisioneiro fechou os olhos, tentando se concentrar. Eu acho que era um número de 4 dígitos, disse ele, sua voz duvidosa, mas não consigo lembrar quais. Sou péssimo nisso. Outro prisioneiro falou antes que William pudesse responder. Eu sei do que vocês está falando. Para mim também apareceu alguns números, eu vi os números. 47, 60, 14,
53. Eu tenho memória fotográfica, e não consigo parar de pensar nisso, respondeu outro. William se virou para o rapaz, surpreso. Você tem certeza? O jovem assentiu. Sim, tenho certeza. Eu vi esses números em algum lugar. E desde então, não consigo parar de pensar neles. William tentou olhar na cela do rapaz, e notou que as paredes estavam arranhadas com números. Viu que os números 47, 60, 14 e 53 estavam escritos várias vezes, em diferentes lugares, dentro daquela cela. Você fez isso? Perguntou William, apontando para a cela. O jovem assentiu novamente. Sim, eu fiz. Eu estava tentando entender o que os números significam. Mas quanto mais eu os escrevo, mais confuso eu fico. São coordenadas, disse Ramogi, interrompendo a conversa e olhando de forma séria para os dois. Como assim coordenadas? Perguntou o homem que tinha a cela cheia destes números. Sua voz cheia de curiosidade e um pouco de desespero. Coordenadas de onde vocês iriam aparecer. Outros um pouco mais ao sul, outros mais ao norte, mas todos apareceram na floresta, não é? Ramogi respondeu, com tom firme e seguro. O homem arregalou os olhos, surpreso. Como você sabe disso? Perguntou ele, sua voz trêmula. Ramogi não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou em volta da cela, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Eu sei muitas coisas, disse ele finalmente, sua voz baixa e misteriosa. Todos os que estavam presos olharam, com olhares curiosos. Uns ainda sussurravam, amedrontados, descrentes ao que Ramogi dizia. Você é um mentiroso, enganador. Saia daqui. Você é só mais um deles. Os prisioneiros estavam dívidos entre aqueles que acreditavam e os céticos. William respirou fundo, hesitante, antes de soltar mais informações. Eu vi um servo, ele murmurou, atraindo os olhares em volta. Ele não era comum. Tinha uma espécie de fumaça nas patas, ou algo assim. A mesma fumaça verde. Ramogi, que até então observava em silêncio, arregalou levemente os olhos. O bastão de madeira em sua mão vibrou como se tivesse vida própria. Então é verdade, murmurou, a voz rouca carregada de espanto. Você viu o espírito. O arauto. Só os olhos do escolhido podem testemunhar sua forma. Alguns prisioneiros bufaram em descrença. Mais uma historinha boba, gritou um, batendo contra as grades. Sempre uma profecia nova para nos manter presos na esperança. Mas antes que o coro de zombaria aumentasse, Ramogi deu um passo à frente. Seus movimentos eram lentos, calculados, e seus olhos não se desviavam de William. E então, sem esforço algum, atravessou as barras da cela, de forma suave, como se fossem apenas uma projeção. Não abriu a porta, não quebrou nada, apenas caminhou. Seu corpo deslizou pelo ferro sólido como se este fosse feito de névoa. William recuou um passo, a respiração falhando. Instintivamente, levou a mão às grades e apertou com força. O ferro estava ali, frio, intacto, firme, não havia truque. Um murmúrio coletivo percorreu o calabouço. Olhos arregalados, bocas entreabertas. Alguns prisioneiros se ajoelharam, murmurando orações apavoradas. Outros, incrédulos, riram em desespero. É só mais uma alucinação, gritou uma voz trêmula, como a fumaça, como os sonhos. Nada disso é real, disse um enlouquecido. Ramogi não se voltou para eles. Manteve-se diante de William, tão perto que a sombra de sua barba grisalha quase roçava a face do garoto. Os olhos do velho ardiam como carvão prestes a reacender, buscando algo nas pupilas assustadas de William. O silêncio foi quebrado por um som distante. Clang, clang, clang. Todas as correntes, de todos os prisioneiros, de repente, ficaram soltas e caíram no chão. A única coisa que os prendera, era apenas, a porta da cela. As chaves tilintaram no silêncio abafado, ecoando como pregos batidos no crânio de cada prisioneiro. Um arrastar metálico das portas do calabouço ecoou pelo corredor. Logo depois, passos pesados. Muitos passos. William sentiu o coração disparar. Os guardas. Ramogi fechou os olhos por um instante, a mandíbula tensa. Eu não posso forçar nada. Apenas se pedirem. O que queres que eu faça? Um silêncio caiu como pedra no fundo de um poço. Os prisioneiros se entreolharam, confusos.
Alguns franzindo a testa, outros ofegando em descrença. Até que um deles avançou até as grades e apertou os ferros com força. Senhor! Aqui, eu quero ser libertado. Sua voz saiu rouca, quase um soluço. Um estalo seco quebrou a quietude. A tranca de ferro cedeu sozinha, deslizando com um rangido metálico, e a porta da cela se abriu devagar. O ar pareceu vibrar. Não, isso não é possível, murmurou outro, arregalando os olhos. De súbito, o corredor explodiu em caos. Braços esticados entre as grades. Vozes sobrepostas em desespero. Me tira daqui, me salva, eu imploro, cure minha perna, não me deixe morrer aqui. O som ecoava como um coro enlouquecido, súplica sem forma, uma cacofonia de fé e medo. Mas, nos cantos mais escuros, alguns prisioneiros apenas se encolhiam, murmurando que tudo aquilo era truque barato, ilusão para brincar com suas mentes já desgastadas. O homem liberto tropeçou para fora da cela, correndo em disparada pelo corredor. Seus pés descalços batendo contra as pedras. O coração de todos disparou junto com os seus passos. Mas antes que chegasse às escadas que levavam para a saída, duas figuras surgiram abrindo a porta. 2 guardas, antes mesmo que houvesse felicidade da escapatória. Um golpe seco no estômago. O corpo do fugitivo desabou, sendo arrastado como um saco de farinha de volta à sua jaula. Os guardas não disseram nada. Apenas trancaram a cela novamente, enquanto os olhos frios percorriam o corredor. O frenesi da súplica cessou. Os braços dos prisioneiros estavam recolhidos, as cabeças baixas. O medo havia calado até os mais desesperados. William, ainda em choque, olhou para Ramogi, que se escondia num canto mal iluminado. Ali, imóvel, sua respiração era tão discreta que não despertava a menor suspeita. Os guardas caminharam até o fim do calabouço, tochas oscilando e iluminando apenas sombras quebradas. Um deles lançou um olhar duro para os prisioneiros, como quem ameaça sem palavras. Depois, ambos se afastaram, fechando a pesada porta de ferro atrás de si. Os 2 guardas correram para fora, como se quisessem avisar alguém que algo estava errado. Mas não tinham visto Ramogi. Tinham visto que as correntes dos prisioneiros estavam soltas. O calabouço inteiro prendeu a respiração. O silêncio voltou. Apenas uma dúvida sufocante enchia o ar das celas. As pessoas ali se perguntavam quem, ou o que, era Ramogi. O som dos guardas se perdeu no eco úmido do calabouço. Ramogi caminhou devagar, a sombra se arrastando nas pedras frias, e parou diante de William, mais uma vez. Qual é o seu nome? Perguntou, a voz baixa, mas firme, como se quisesse fixar aquelas palavras na memória. William hesitou, mas antes que pudesse responder, outros prisioneiros, desesperados, começaram a falar também. Senhor, me ajude. Meu nome é Thomas, eu confio no Senhor. Por favor, eu não aguento mais. Meu nome é Agar, tire-me daqui. Disse o mais velho. Senhor, ouça a mim também, disse outro. Alguns o chamavam de Senhor, com reverência, outros quase como se fosse uma súplica de adoração. Mas havia também quem permanecesse calado, encolhido contra as paredes, olhos fundos, murmurando palavras sem sentido. Ramogi, porém, mantinha os olhos fixos em William. Não respondia a nenhum outro.